Aqui, perfeito. Deixa eu voltar para você. Obrigado, Violi. Boa noite. Pois bem, então, boa noite, a Beatriz chegou aí também. Então, voltando aqui para os nossos exemplos, né? Nosso primeiro caso, a gente trouxe o caso mais comum, que é o caso da comunhão parcial de bens. Depois, nós passamos para qual caso? Deixa eu pegar aqui, concorrência sucessória do cônjuge na comunhão parcial. Depois, concorrência sucessória com os descendentes comuns, né? E aqui a gente trouxe tanto a questão da união estável, principalmente da união estável, né? Porque houve uma diferenciação com o nosso julgado do STF de 2017, porque depois que se equiparou ali na regra do 1829, nós constatamos que, de fato, o segundo caso, ele representa uma igualdade com o primeiro. O terceiro caso, concorrência sucessória do cônjuge com os descendentes na comunhão universal de bens. Nesse caso, então, a gente acabou passando também. E a gente parou aqui nesse quarto caso, que é a concorrência do cônjuge com descendentes do falecido na separação obrigatória de bens. E aqui a gente tem o nosso exemplo que vocês trabalharam no exercício de vocês, que foi proposto aí como atividade, tá? Então, deixa eu dar uma lidinha aqui no cabeçalho rapidinho. Deixa eu colocar aqui para minimizar. Bem, João e Maria se casaram em 2005. Ele, então, com 62 anos de idade, ela com 35 anos. Foi imposto o regime da separação obrigatória de bens, que até então atingiu o maior de 60 anos pela redação originária do artigo 1641, inciso 2º do Código Civil. Quando do casamento, João tinha um patrimônio de 3 milhões de reais e 2 filhos, José e Silvia, havidos de um casamento anterior. Nada foi adquirido durante o casamento. João faleceu no ano de 2013. Como deve ser dividido todo o patrimônio de 3 milhões de reais, levando-se em conta a ameação e a sucessão. Então, agora eu interrompo o compartilhamento. Vamos fazer aquele nosso joguinho aqui, inicial, inaugural, tá? Então, quadro branco. Primeira coisa que nós vamos procurar dentro de um exercício desse é verificar qual que é a relação de parentesco estabelecido dentro dessa relação que o cabeçalho traz para nós. Então, nós temos a figura, nós temos uma figura de duas pessoas, dois cônjuges. Ó, meu celular me ouvindo. Meu Deus. Dois cônjuges. E dentro dessa figura de dois cônjuges, melhor dizendo, né, aqui a gente tem uma relação de dois cônjuges, só que aqui nós temos somente uma relação de filiação, de parentesco com o genitor, né, com o pai nessa questão, e a outra concorrente, a outra cônjuge, né, ela não faz parte dessa, ela não é mãe desses filhos, tá? Então, vamos dar nomes aos bois, né? João, ele casa com Maria em deixa eu apagar aqui. Casa com Maria em 1973. Opa, estou confundindo aqui o cabeçalho. Espera aí, em 2005, né? Lá nem era comunhão parcial. Pois bem, 2005. Tem aqui uma cópia também para me ajudar. 2005. Ele, então, com 62 anos de idade. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é a questão dos 62 anos de idade. Vocês bem sabem que isso foi alterado. Agora, existe a questão do regime da separação obrigatória para maiores de 70 anos e não mais de 60 anos. Só que essa época aqui, em 2005, ainda prevalecia o entendimento de que era um casamento pelo regime da comunhão obrigatória de bens em decorrência dessa idade do autor, do João, o autor da herança, que João estava com 62 anos de idade. Isso significa o que para nós? Deixa eu também tirar aqui. O que isso principalmente quer significar para nós? O regime de bens adotado. Regime de bens. Regime da separação obrigatória ou legal de bens. Então, nós estamos diante de um regime da separação obrigatória ou legal de bens na regra do
artigo 1641, do polêmico 1641, inciso 2º do Código Civil. Pois bem, então isso é o que diz lá o nosso 1641 do inciso 2º. No nosso exercício, nós trouxemos uma regra do inciso acima do 2º, né, do inciso 1º desse artigo 1641 do Código Civil. Beleza. João, vamos ler aqui novamente, foi imposto o regime de separação obrigatória de bens, que até então atingiu maiores de 60 anos de idade. Quando o casamento, João tinha um patrimônio de 3 milhões de reais. Então, deixa eu colocar aqui em cima, né? Patrimônio, 3 milha. E 2 filhos, José e Maria, haviam de um casamento anterior. Ou seja, a gente tem aqui os 2 filhos, né? Aqui ficou pequeno, mas a gente tem José e Silvia, né? Não é Maria. José e Silvia, que são anteriores a essa relação. E nada foi adquirido durante o casamento. João faleceu no ano de 2013. Então, o que nós temos aqui de importante? O falecimento de João no ano de 2013, né? Então, João falece em 2013. Então, nós temos isso. Isso está posto para nós, né? Aqui a gente conseguiu desmembrar todo o cabeçalho da nossa questão. Pois bem. Então, o que a gente vai constatar num primeiro momento? Nós constataremos que dentro desse casamento, dessa união à vida, não existe qualquer meação em relação a Maria. Por quê? Porque o regime que foi adotado nessa questão é o regime da separação obrigatória de bens, que é o regime imposto ali na nossa relação. Ou seja, dentro dessa hipótese, foi realizado uma imposição legal, ou seja, é uma imposição que as partes não possuem ali uma conveniência dessa questão da imposição desse regime da separação obrigatória. Então, não existe vontade entre as partes. Ali, na verdade, existe uma imposição legal, é um ato jurídico, praticamente, em que você casa já sabendo quais efeitos jurídicos esse ato vai provocar dentro dessa relação, tá? Então, a gente tem uma súmula fundamental, que é a nossa súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. Vocês já bem sabem o que essa súmula traz para nós, mas ela diz que a comunicação de bens adquiridos durante a constância do casamento, obrigado quem fechou o áudio, ele vai estabelecer essa súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, de que a comunhão dos bens ali adquiridos durante a constância do casamento se estabelece, mas se estabelece diante de uma prova de um esforço comum, tá? Por que eu digo isso? Porque, na verdade, a súmula 377 do STF, ela traz uma discussão muito grande acerca da necessidade ou da desnecessidade da prova do esforço comum desse regime da comunicação aí, do regime da comunhão, da separação obrigatória de bens, tá? E aqui, o STF, ele não decidiu isso, tá? Quem foi decidir, e vamos dizer assim, pacificar, entre aspas, esse conflito, foi o Superior Tribunal de Justiça, que tem um posicionamento majoritário e hoje dominante, no sentido de que se faz necessária, sim, a prova desse esforço comum para os bens adquiridos dentro desse regime da comunhão, da separação obrigatória de bens, tá? Então, dentro desse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, obrigatoriamente a parte tem que provar que ela agiu ali em conjunto ou na proporção, e aí a divisão será feita de forma proporcional, em relação a esses bens adquiridos na constância do casamento, tá? Se assim não for feito, infelizmente, nós temos ali uma distribuição em que não se reconhece a meação do cônjuge ou do cônjuge. Aqui também tem aquela discussão se na união estável se aplica essa questão da imposição obrigatória de regimes. A gente viu na nossa aula do semestre passado que sim, que se aplica, que é algo meio absurdo, né? Porque a gente acaba igualando muito os dois sistemas, tanto o sistema do casamento quanto o sistema do regime da união estável, mas sim, a gente também tem a imposição do regime da separação obrigatória para uniões estáveis ali
que foram constituídas, vamos supor, com pessoas acima de 70 anos de idade. É muito polêmica essa questão, obviamente que é, no meu ponto de vista pessoal, vocês já bem sabem disso. Existe uma clara inconstitucionalidade desse inciso segundo, de forma gritante, do nosso artigo 1641 do Código Civil, mas por óbvio que a gente até tem um controle de constitucionalidade misto aqui no nosso país, em que se tem algumas decisões de tribunais inferiores julgando pela inconstitucionalidade desse dispositivo, mas ainda esse dispositivo está em vigência, esse dispositivo é o que se aplica, então a gente tem ainda a regra do regime da separação obrigatória, o regime da separação legal de bens para maiores de 70 anos. Aqui no nosso caso, a gente trouxe 62 anos, que é o caso de 2005, isso foi alterado em 2009, salvo o melhor juiz, agora é difícil lembrar tudo de cabeça, mas nós temos essa situação hoje, tá? Então, dentro desse nosso exemplozinho aqui que a gente está trabalhando, então nós temos um patrimônio de 3 milhões de reais, João falece ele casa com 62 anos de idade, falece em 2013, e como que fica essa situação? A Maria, supondo que, aqui nesse caso, não adquiriu nenhum bem durante a constância dessa união, a vida entre João e Maria, Maria não é meeira. Tá? Por quê? Porque não foi adquirido nenhum bem dentro dessa relação. Se Maria não é meeira, o patrimônio integral de João será distribuído de forma equitativa para os herdeiros necessários, no caso aqui, os filhos, né? Os descendentes, tá? Então, tanto José quanto Silvia receberão aqui o patrimônio de R$1.500.000. Perfeito? Então, aqui nós temos que, dentro dessa divisão da herança, que não vai existir uma concorrência sucessória. Vocês têm que saber bem disso. Eu dei uma olhada no exercício de vocês e verifiquei que vocês constataram isso, que não existe concorrência sucessória do cônjuge no regime da separação obrigatória de bens, porque tem uma expressão clara dentro do artigo 1829, no inciso 1º do Código Civil. Então, todo esse patrimônio desses decujos, no caso João, será dividido igualmente entre José e entre Silvia, que receberão ali R$1.500.000 cada um. Beleza? Tranquilo, né? Deixa eu interromper aqui. Vamos compartilhar o próximo caso. Concorrência do cônjuge com descendentes na separação convencional de bens. Aqui nós temos algo também curioso. O que diz lá para nós? Ó, deixa eu colocar aqui. João e Maria se casaram em 2003 e fizeram a opção pelo regime da separação convencional de bens, firmando um pacto antinupcial nesse sentido. Quando do casamento, João já tinha um patrimônio de R$3 milhões e durante o relacionamento aumentou os seus bens em mais de R$2 milhões. Do casamento nasceram 2 filhos, José e Silvia, únicos de ambos. João faleceu no ano de 2012, como deve ser dividido todo o patrimônio do morto de R$5 milhões, levando-se em conta a ameação e a sucessão. Então, vamos voltar aqui para o nosso quadrozinho, né? Sem muito segredo esse caso. Então, o que nós temos aqui de diferença de um caso para o outro? Então, vamos ler aqui novamente, ó. João e Maria, então João e Maria, vou apagar a Maria aqui, né? João e Maria casaram ali em 2013, então eles casaram, deixa eu apagar aqui essas questões, né? Casaram em 2003 pelo regime aqui em 2003 e firmaram pacto antinupcial pelo regime da separação convencional de bens.
pacto antinupcial. Sempre é bom destacar isso. Então, antes do casamento, deixa eu apagar aqui algumas questões, né? Antes do casamento, João já tinha um patrimônio considerável, que era um patrimônio aqui de 3 milhões de reais. E durante o casamento, aumentou, vou colocar aqui o maisinho, 2 milhões de reais, tá? Então, nós temos 2 milhões de reais. Deixa eu ver, ele falece em 2012, tá, tudo bem, isso aqui não muda absolutamente nada, mas é bom aqui a gente ter que depois eu vou mandar esses slides para vocês, né? E aí ele deixou 2 filhos, José e Silvia, únicos de ambos, né? Então, como que vai funcionar aqui esta questão, beleza? Então, a gente tem regime da separação convencional dos bens. Antes do casamento, João tinha um patrimônio de 3 milhões de reais. Durante o casamento, ele adquiriu ali mais 2 milhões de reais. O casamento foi em 2003, ou seja, na vigência do Código Civil. E João falece em 2012, deixando ali, aqui a gente tem uma alteração considerável também, né? Deixa eu apagar aqui. Para não perder muito tempo, vou fazer um traço bem malemar. Que José e Silvia são filhos de ambos, né? Então, como que ficaria essa questão de uma forma mais específica, tá? Primeira questão, regime da separação de bens. O regime da separação convencional de bens deixa claro para nós um ponto significativo que vai responder a nossa primeira pergunta de sempre, né? Qual é a ameação? Existe ameação ou não existe ameação? E quanto à ameação nessa questão do regime da separação convencional de bens, nada será reconhecido, nada será devido para Maria. Por quê? Porque foi adotado ali o regime da convenção, do regime convencional da separação ali dos bens, tá? Então, em relação à ameação, nada deve ser reconhecido a Maria, ou seja, tudo que está dentro do nome ali do José, esses 5 milhões de reais, estará ali como o monte mor desse inventário, beleza? Em relação à herança propriamente dita, né? Então, respondemos a primeira pergunta, em relação à ameação. Por quê? Porque a gente identifica ali o patrimônio, o monte mor, devido em relação para ali a herança para os herdeiros de João. Em relação à herança, existe um entendimento majoritário, tá? E aqui tem um ponto de destaque, entendimento majoritário que dentro da interpretação do artigo 1829, inciso 1º do Código Civil, que vai ser reconhecida a concorrência sucessória de Maria com os seus descendentes, o que engloba todo o monte, tá? Esse caso, em concreto, eu vou dar uma aula específica para vocês. Por quê? Porque existem divergências doutrinárias e jurisprudenciais aonde vocês forem procurar, tá? Mas hoje indica-se, né, a jurisprudência nos guia para o sentido de que Maria, nesse caso do regime da separação convencional de bens, com descendentes comuns, etc., terá ali participará, concorrerá com os seus descendentes, o que vai englobar aqui todo esse patrimônio dessa questão, tá? Eu até fiz uma anotação, por quê? Porque essa posição, ela foi considerada no julgado recente do STJ, que é o julgado dentro do recurso especial 1382-170 de São Paulo, de relatoria do ministro Moura Ribeiro, com relatoria para o acórdão do ministro João Otávio de Noronha, ou seja, relatoria para acórdão, você já sabe que o relator foi voto vencido. Então, essa posição, ela foi consolidada dentro da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, que é a Câmara, né? É a sessão, melhor dizendo, que vai interpretar, que vai julgar esses casos envolvendo famílias, sucessões, tá? Então, dentro da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, a gente tem um posicionamento que, dentro do regime da separação convencional de bens, existe a possibilidade
de haver uma concorrência da cônjuge sobrevivente com os seus herdeiros, seus descendentes, tá? Mas a gente tem que lembrar que se a gente adotar o posicionamento anterior, a gente vai chegar em uma outra conclusão, e aqui eu compartilho novamente o nosso quadrinho aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente identificou, existe meação? Então, existe meação? Não, não existe meação. Por quê? Porque a gente está diante do regime da separação convencional de bens. Outra coisa, qual que é o monte mora, então, se não existe meação? 5 milhas. Então, nós estamos diante de um monte mora de 5 milhões de reais e dentro de uma interpretação do RESP, deixa eu até anotar aqui o RESP no quadro para vocês, 170 de São Paulo. Esse RESP, ele vem lá de maio de 2015, tá? Ele vem falar para nós que existe uma possibilidade de uma concorrência entre Maria e José e Silvia, tá? Então, o que nós temos diante desse caso em concreto? Se existe a concorrência entre a genitora e os seus descendentes, nós podemos dizer que eles concorrerão em igual posição, tá? Então, o que nós temos dentro dessa questão, tá? Nós temos o seguinte, se nós pegamos, aqui eu vou fazer o auxílio da minha calculadora, e vocês vão se acostumar com isso, né? Se nós pegamos o auxílio da calculadora, 5 milhões de reais divididos por 3, porque existe uma concorrência ali entre esses herdeiros, nós teremos o seguinte, Maria ficará com 1.666.666 reais, José, 1.666.666 reais e Silvia também 1.666.666 reais, que totaliza para nós um patrimônio de 5 milhões de reais, que é o patrimônio devido da herança desse falecido, que é o falecido João. Como eu falei para vocês, não sei se é necessária uma aula específica para se entender o porquê que o STJ chegou nesse posicionamento dentro da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, tá? Mas, se for o caso, vocês acharem adequado, por óbvio, a gente pode retomar e destacar aqui especificamente o regime da separação convencional de bens, tá? A gente tem aqui, na verdade, uma interpretação muito grande em relação a várias questões que norteiam o nosso ordenamento civil e o nosso direito civil constitucional, tá? Então, por mais que a gente tenha aqui uma interpretação, uma lei fria que vai falar para nós, lei fria, lei seca, enfim, vai falar para nós que não existe concorrência entre o cônjuge sobrevivente e os descendentes dentro do regime da separação, né, convencional ou obrigatória de bens, aqui nós temos a aplicação dessa possibilidade de você fazer uma concorrência entre o cônjuge sobrevivente e os herdeiros. Por que isso não existe no regime da separação obrigatória de bens? Bem, é algo que deveria evoluir também para se chegar a essa conclusão. Só que o regime da separação convencional de bens, não para nós do direito, e isso não pode ficar com essa visão, jamais vocês podem ter essa visão, de que é aquele regime do golpe do baú, né? É uma coisa totalmente, enfim, banalizada dentro da nossa sociedade, e isso acaba chegando, por incrível que pareça, nos nossos tribunais também. Então, por óbvio que dentro do regime da separação convencional de bens, em que existe um pacto entre as partes, vamos deixar assim, um negócio jurídico, em que se vai estabelecer ali os efeitos, né? Obviamente que os efeitos vão decorrer da lei, só que existe uma convenção entre as partes. No regime da separação obrigatória de bens, nós não temos isso, né? Nós temos uma imposição legal, nós não temos autonomia nenhuma para se decidir qual que será o regime de bens adotados dentro da nossa união, dentro da nossa relação. Então, dentro dessas diferenciações, né, que são diferenciações categóricas, clássicas, inconstitucionais em alguns aspectos, nós temos aqui uma não observância, vamos dizer assim, dessa questão da concorrência entre o cônjuge sobrevivente no regime da separação obrigatória de bens, mas aqui na separação convencional de bens, vocês têm que entender que são regimes distintos, né? Porque na convencional existe o acordo entre as partes e na obrigatória, como se diz, né, obrigatória ou legal,
Se é obrigatória porque está na lei, você não pode mudar isso sob aspecto nenhum, tá? Então, nós temos essas considerações para passar para vocês. Só que vamos imaginar que esse RESP ele não existiu. Então, o que nós tínhamos anterior a esse RESP, né? Anterior a essa interpretação, no mínimo curiosa, do nosso Superior Tribunal de Justiça. Como que ficava isso? Bem, se não existia meação, e se o nosso artigo 1829, inciso 1º, vai dizer que no regime da separação, o cônjuge sobrevivente não vai concorrer com os descendentes, enfim, com os demais herdeiros, como que ficaria essa questão antes desse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça? Muito simples. Nós vamos aplicar aqui a mesma questão ali do regime da separação obrigatória de bens. Ou seja, Maria ela não tem direito à meação e Maria também não é herdeira porque ela não concorre com os herdeiros necessários, não concorre com os descendentes dentro dessa modalidade. Então, José ficaria com 2.500.000 reais e Silvia ficaria também com 2.500.000 reais. Tranquilo? Então, Maria não seria nem meeira e Maria também não seria nem herdeira. José e Silvia dividiriam de forma igual este patrimônio. Então, assim, eu quis trazer esse exemplo porque é um exemplo muito curioso. Tem muito manual, muito doutrinador que ainda não traz esse exemplo dentro dos livros, né? Então, eu achei muito oportuno trazer esse julgado para esclarecer. Todo mundo vai aplicar isso? Infelizmente não, tá? Porque isso foi um caso. Esse caso, obviamente, ele tem que ser um precedente, mas não necessariamente ele será observado. Então, principalmente aí, e aqui existe uma crítica, mas não uma crítica funcional, mas uma crítica em relação ao sistema. Por exemplo, o juiz de vara única, às vezes o juiz e a juíza, eles, infelizmente, eles têm que lidar ali com uma quantidade indiscutível e enorme de casos, enfim. E às vezes acaba se especializando em uma matéria, em outra, e algumas coisas acabam passando. Então aqui a gente tem uma interpretação jurisprudencial que traz um novo posicionamento, que supera um posicionamento, que é um posicionamento que decorre da própria legislação, que era interpretado friamente pela jurisprudência, e isso é alterado. Então, nós temos dois posicionamentos hoje. No meu ponto de vista, esta concorrência sucessória do cônjuge no regime da separação convencional de bens acaba por assegurar alguns direitos muito interessantes, tá? Mas, como eu disse para vocês, é uma corrente majoritária. Se é majoritária, vai existir ali uma minoritária dentro da doutrina e dentro da jurisprudência que vai conflitar, e aí a gente acaba caindo nesse sistema de no mínimo, uma insegurança jurídica gritante, né? Porque imagina, você está falando, dentro desse caso, de você dividir 1.666.000 reais. Imagina, você tem 1.666.000 reais, porque o STJ fala que sim, só que você vai para algum juiz de primeiro grau, para algum tribunal de justiça, chega lá e não é essa interpretação que eles dão para o seu caso, e você briga, e às vezes nem chega no STJ. Então, nós temos esses dois posicionamentos e eu achei muito interessante trazer para vocês estes dois posicionamentos para não cair aqui no simplismo que muitas vezes os manuais trazem para nós. Tranquilo? Vocês estão entendendo? Está tudo certo? Maravilha. Maravilha. Eu tô num modo aqui, eu tô no notebook, a gente perde um pouco do espaço da tela, mas aí acaba diminuindo, mas eu estou vendo o Antônio, estou vendo a Janaína, a Edilene. Tá dando para entender? Tá indo? Tranquilo? Beleza, então. Então vamos lá. Agora a gente vai começar a trabalhar. Beleza, Everson, obrigado. Vamos então para o próximo caso. Concorrência do cônjuge com ascendentes, deixa eu cortar aqui, do falecido que não deixou filhos. Casamento celebrado pelo regime da comunhão parcial de bens. O que nós temos aqui? Ó? João e Maria se casaram em 1998 pelo então regime legal, qual seja o da comunhão parcial de bens. Não tiveram filhos. Em 2010, João faleceu,
deixando apenas a esposa e os pais, Carlos e Josefina. João se casou sem bens e adquiriu um patrimônio de 6 milhões de reais. Como deve ser dividido todo o patrimônio do morto, levando-se em conta a meação e a sucessão. Então vamos lá. Quadro branco. Deixa eu apagar tudo isso daqui agora. Então vamos lá. Cabeçalho diz para nós, ó. João e Maria se casaram em 1998, tá? Então a primeira coisa que nós temos é uma relação de parentesco. De parentesco não, né? Existe uma conjugalidade entre João e Maria, tá? Vou falar em termos corretos. Eles se casaram. Regime legal, pois da emenda do divórcio, né? Vocês bem sabem, regime da comunhão parcial de bens. Quando que eles se casaram? 1998. Ficou meio em cima aqui, mas tá tudo certo. Então, a primeira informação que nos dá é regime de bens, comunhão parcial. Então, nós estamos diante de um regime de comunhão parcial de bens. Não tiveram filhos. Em 2010, João faleceu, deixando apenas a esposa e os seus pais, Carlos e Josefina. Então, o que nós estamos diante aqui que nos chama bastante a atenção? Deixa eu colocar esse regime lá para baixo. Pequena, né? Então, ele faleceu ali, deixando apenas esposa e o pai. Ou seja, o pai dele é Carlos e a mãe, Dona Josefina. João se casou sem bens e adquiriu 6 milhões de reais. Ou seja, isso daqui é uma informação importante, porque nós estamos em regime de bens, né? Comunhão parcial. E dentro da comunhão parcial, nós temos aqui o patrimônio, que foi adquirido, colocar até patrimônio comum, né? Porque o exercício da informação, 6 milhões de reais. Então, aqui nós temos a questão de todas as informações que o exercício traz para nós. Então, nós vamos perguntar, desde já, existe meação ou não? Então, nós estamos diante de um regime da comunhão parcial de bens em que existiu uma aquisição de um patrimônio comum em 6 milhões de reais. Existe meação? Sim, claro que vai existir. Qual que será a meação? 50% de todo esse patrimônio. A questão que fica para nós agora aqui diante das nossas questões, da nossa disciplina, seria como que fica a concorrência com os ascendentes ou não? Será que concorre ou não? Então, a primeira questão a gente já separou. Se nós temos lá, faltou uma informação no nosso exercício, né? Se a gente tem o destaque da meação, nós conseguimos formar o Monte Mor de João, que será 3 milhões de reais. Correto? Então, aqui nós temos agora sim todas as informações do nosso exercício. Então, nós temos a separação da meação e a formação do Monte Mor, ou seja, dessa outra metade, dessa meação deixada por esse falecido, desses bens adquiridos na constância do casamento. Quanto a essa outra metade, o que nós temos? Nós temos que o nosso cônjuge ele vai concorrer com os ascendentes em relação a todos os bens e sem qualquer influência do regime de bens adotado por esse casal, tá? Isso é uma regra que
está dentro do nosso rol do artigo 1829, nosso importante artigo 1829, vocês podem até tatuá-lo aí no braço de vocês, no inciso 2º. Então, nós passamos do inciso 1º para o inciso 2º do nosso Código Civil. Só que aqui a gente tem uma outra regrinha muito importante. Então, além do 1829, inciso 2º do Código Civil, nós temos uma regra do artigo 1837 da nossa codificação material, que vai falar para nós que, como o cônjuge concorre com o ascendente ali em primeiro grau, ele terá direito a 1/3 da herança. Então, o que nós temos dentro dessa questão? Nós temos uma reserva de 1/3 da herança. Nós vamos verificar, quando a gente estudar aqui outros casos em relação a descendentes, da reserva de 1/4 da herança. Em relação aos ascendentes, nós temos uma reserva de 1/3 da herança, tá? Então, dentro dessa nossa questão, eu vou fazer algumas anotações dos nossos artigos para vocês terem aí com vocês. Então, o primeiro artigo, que é extremamente importante, é o nosso artigo 1829, inciso 2º do Código Civil. Além disso, nós temos o nosso artigo 1837, também do nosso Código Civil. Então, o que nós temos dentro desse caso de forma muito específica, tá? Como que ficará toda essa questão? Nós temos ali uma reserva de 1/3 desse patrimônio. Então, Maria, ela vai receber mais R$1 milhão, porque a gente está dividindo aqui em 1/3. Nós vamos verificar algumas diferenciações em outros casos, tá? Mas Maria vai receber R$1 milhão, porque ela está concorrendo com esses ascendentes, e dentro dessa concorrência, nós temos a reserva de 1/3 desse patrimônio. Então, Carlos vai ficar com os outros R$1 milhão, e, finalmente, a Josefina finaliza esse R$1 milhão, totalizando os R$3 milhões deixados por esse falecido. Mas, no caso final aqui, Maria vai totalizar aqui R$4 milhões, tá? Então, nós temos uma reserva dessas questões. Deixa eu até abrir aqui meu Código Civil rapidinho. Olha lá. Concorrendo com, isso aqui no 1837, ó, concorrendo com o ascendente primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á metade dessa se houver um só ascendente ou se maior for daquele grau. Então, entenda, ó, caberá-lhe-á a metade dessa se houver um só ascendente. Ou seja, Carlos faleceu, só tem a Josefina, ou seja, não vai existir um direito de representação do avô em relação ao pai, tá? O direito de representação somente se dá em relação a descendentes, em relação lá aos sobrinhos, né? Quando está representando ali o seu irmão falecido dentro da questão do irmão pré-morto. Não existe direito de representação nessa linha de ascendência. Então, se Carlos ou se a Josefina fossem mortos dentro dessa situação, deixa eu aqui abrir rapidinho, novamente, o que nós teremos, né? Só aqui para ilustrar. Vamos imaginar aqui que a Josefina já era falecida, né? Então, como que ficaria essa questão? Então, nós teríamos os R$3 milhões, só que ao invés de Carlos ficar com 1 milhão, Josefina com 1 milhão, ou Carlos ficar com 2 milhões, nós teremos que Maria ficará com R$1.500.000 e Carlos ficará com a outra metade, o outro R$1.500.000, que vai totalizar aqui os 3 milhões deixados pela ameação, que é o nosso Montemor, e Maria, ao invés de 4 milhões, né, passa a ter R$4.500.000. Tranquilo? Então, nós temos estas questões. Eu não vou conseguir começar um outro exercício, mas eu vou aproveitar, porque o próximo exercício ele é bem complexo, que vai acabar envolvendo união estável, enfim. Mas eu queria passar em algumas questões do trabalho de vocês. Eu não sei se alguém teve uma dificuldade, alguma questão mais específica, poderia falar agora, ou, se for o caso,
eu posso passar aqui brevemente as fundamentações do porquê das respostas, né? Então, se alguém tiver algum caso bem específico, pode falar agora. Então, ó, que é a primeira questão trazer para vocês? Olha, JX e YX casaram-se em regime de comunhão parcial de bens. Contudo, há mais de 6 anos estão separados de fato. Em 21 de maio de 2012, faleceu FX, irmão de JX, sendo aberto inventário por JX e seu outro irmão LX, únicos herdeiros legítimos do decujus. Aberto o inventário, e X requereu o ingresso no inventário como meeira dos bens de JX havidos após o casamento. Avaliando a situação jurídica apresentada com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considere as afirmações abaixo. O que fala a primeira informação? A preservação da comunhão patrimonial somente seria cabível mediante prova de que YX não está incursa nas hipóteses de indignidade ou de quebra dos deveres conjugais. Inciso segundo não, é a afirmativa segunda, né? Não tendo sido dissolvida de forma plena no plano jurídico a relação matrimonial IX, tem direito à metade do quinhão hereditário. Afirmativa terceira, estando separados de fato, a inclusão de YX no inventário representaria enriquecimento sem causa, na medida em que não houve colaboração para a formação do patrimônio adquirido individualmente. Nós temos dentro dessa questão regras do direito de família que acabam se aplicando para as nossas sucessões. Então, o que nós temos? João e Yara, vamos dizer assim, né? Às vezes é mais fácil de traduzir, casaram-se em regime de comunhão parcial de bens, mas há mais de 6 anos estão separados de fato. Em 21 de maio de 2012, faleceu Fábio, irmão de João, sendo aberto o inventário por João e seu outro irmão, no caso, Leandro, né? Únicos herdeiros legítimos. Ou seja, nós estamos diante de herdeiros colaterais chamados a herdar. Então, nós estamos diante da última tentativa, vamos dizer assim, para se fazer, não a última, porque pode ir lá para o sobrinho neto, enfim, vocês sabem bem disso, mas nós estamos indo para os irmãos que são chamados para herdar nesse caso. Qual que é a questão, né? Seria possível alguma parte, alguma questão, algum quinhão possível hereditário para Yara ou não, né? A primeira afirmativa, nós temos que a preservação da comunhão patrimonial somente seria cabível mediante prova de que Yara não está em curso nas hipóteses de indignidade ou de quebra dos deveres conjugais. Essa afirmativa ela é totalmente incorreta. Por quê? Porque não existe uma preservação patrimonial desse casal, né? Por quê? Porque não existe uma possibilidade de você ali preservar um patrimônio de um casal que já estava separado de fato há mais de 6 anos e ainda mais sob o regime da comunhão parcial de bens. Então, a primeira afirmativa está incorreta. Não tendo sido dissolvida de forma plena no plano jurídico a relação matrimonial de Yara, não a relação matrimonial, Yara tem direito a metade do que é o hereditário. Isso também é incorreto, vocês sabem bem disso, que nós já estudamos no semestre passado, porque mesmo que não dissolvido de forma plena no plano jurídico, ou seja, dentro das nossas relações jurídicas, no plano fático existe uma separação de fato. Então, por isso que chama separação de fato, uma separação que ocorre dentro do plano fático, e essa comprovação desse plano fático já é o suficiente para falar para nós que já existiu essa separação e não vai se comunicar bem de herança sobre o regime da comunhão parcial de bens nesse quesito, tá? E a terceira afirmativa é, estando separados de fato, a inclusão de Yara no inventário representaria enriquecimento sem causa, na medida em que não houve colaboração para a formação do patrimônio adquirido de forma individual. E aqui também é uma questão, uma afirmativa óbvia. Por quê? Porque nós temos o informativo, que é o informativo 393 do Superior Tribunal de Justiça, que vai falar para nós que isso é uma modalidade de um enriquecimento sem causa. Então, novamente, informativo 393 do Superior Tribunal de Justiça, que vai falar para nós essa questão dessa impossibilidade desse enriquecimento sem causa. Vou fazer a chamada rapidinho
e a partir da semana que vem, nós voltamos para a nossa aula aqui, trabalhando mais alguns exemplos, tranquilo?